pra gente. O Botafogo joga quinta, Libertadores da América, precisa de um empate contra a LDU em Quito para avançar às quartas, né? Tem a altitude que é um problema, mas também tem a expectativa de retornos importantes. Bruno Halpern atualiza tudo aqui pra gente sobre o Fogão. Tudo bem, Bruno? Salve, Escobar, grande abraço a todos. E o nome mais aguardado é do centroavante Arthur Cabral. Ele até atuou os 90 minutos no jogo de ida contra a LDU, mas deixou o gramado reclamando de dores. Assim como outros titulares, o Arthur Cabral foi poupado no jogo do fim de semana pelo Brasileirão contra o Palmeiras, mas depois da partida o técnico David Ancelotti se disse otimista para contar com o centroavante titular para quinta-feira. Esse mesmo otimismo vale para o zagueiro David Ricardo, que deixou o campo contra a LDU reclamando de dores na coxa direita. Quem pode pintar como novidade entre os relacionados é o lateral esquerdo cuiabano, que teve um problema no tornozelo esquerdo na derrota para o Cruzeiro no dia 3 de agosto. O Botafogo treinou hoje pela manhã aqui no seu CT, logo mais 13h30 da tarde, parte em voo fretado rumo à cidade de Quito, que fica a mais de 2.800 metros acima do nível do mar. Primeira experiência do técnico David Ancelotti na altitude. Abraço, Cabar. Bom dia de trabalho aí para ti. Valeu, Bruno. Um abração para você também, meu irmão. Do Flamengo a gente vai pro vice-líder, o Palmeiras. Botafogo 0-1 pro Palmeiras, gol de Felipe Anderson. Agora eu vou fazer a pergunta pro senhor. O senhor perguntou sobre Felipe Coutinho. Agora a pergunta pro senhor. Felipe Anderson estreou ontem com a camisa do Palmeiras? Não, porque ontem a partida do Felipe Anderson não foi nada demais. Foi boa. Foi um belo gol. Foi uma boa partida, um belo gol, mas foi uma Estreou, boa então, partida. ontem? Já tinha jogado. Já tinha feito boas partidas. Não, porque ele provocou o Coutinho. Eu tô provocando ele. Aliás, quero falar do Felipe Anderson. Então, pode ser então um grande personagem? Começa então destacando o Palmeiras e destacando o Felipe Anderson. Assim, é chatinho também essa história, né? Porque eu acho que assim, a expectativa que geravam no Felipe Anderson... O Pelé, né? Parecia que era que você tava trazendo o Palmer brasileiro. o Palmer brasileiro. Tá ligado? A questão é que o Felipe é um jogador, ele é um bom jogador. Tomei muita porrada. Ele é um bom jogador, que jogava num time de muita cobrança e que era muito respeitado nesse time, que vinha de temporadas muito sólidas, mas o Felipe Anderson nunca foi protagonista em lugar nenhum, gente. O Felipe Anderson nunca foi um jogador que colocou o jogo embaixo do braço e levou sozinho. O Felipe Anderson é um facilitador. É um jogador que no Palmeiras ele joga de primeira, ele trabalha taticamente pra caramba, corre muito bem, cumpre taticamente o que o treinador pede. É um cara que, assim, quando precisa esfriar o jogo, ele sabe segurar, faz várias funções. Cara, de verdade. Você acha que ele poderia estar jogando melhor? Concordo, acho que ele poderia jogar até mais. Mas é muito louco, pesou, Renato, porque ele era um cara que ele tava 4 anos jogando ininterruptamente, sem parar. 5 anos. 5 anos. Foi 5 anos jogando que mais jogou no mundo. Nas 5 principais ligas da Europa, nas últimas 5 temporadas antes dele voltar ao Brasil, Felipe Anderson é o cara que teve mais minutos, cara. Então, ele chega aí, ele sempre foi um jogador muito sólido, muito linear, de regular muito bom e tal. nível. E aí o pessoal achou, que a Juventus queria, então, o Palmeiras mas foi aí lá que eu ia chegar. E tirou. Renato, eu acho que a pressão, trouxe o... Mas a pressão, eu acho que ele sempre foi bom jogador. Beleza. Sem dúvida. Mas a pressão, na hora que a Juventus vem pra fazer a grande contratação da Juventus e o Palmeiras atravessa, eu acho que a cobrança pra cima dele cresce muito. Mas ficou a cobrança, mas cresce muito. Mas nem a cobrança. Mas assim, é que não teve vou te falar, de jogo, quem assiste futebol, quem vê futebol e acompanha, e o próprio Palmeiras sabia o jogador que ele estava contratando. O Felipe Anderson é esse jogador. Eu acho que consequência, sem lesão, ele tende a render mais. Mas ele não vai decidir jogo, velho. Decidiu, mas assim, ele não vai fazer... Aliás, só um detalhe. Ele estreou, quando estreou no Palmeiras, exatamente no Engenhão, e jogando bem. Sim. Então, assim como o Vasco tem que jogar no Morumbi, o Felipe Anderson, o Palmeiras tem que mandar no tapetinho do Nilton Santos também. E até o Botafogo quer voltar pro Allianz também. E o gramado tá melhor do que o do Allianz. Mas aí, mano... Aí foi só a inteligência do Felipe Anderson. Exatamente. Você acha? Ele fingiu que ia de encontro com a bola, e aqui o Barbosa jogou zoado, ruim, passando mal. O Barbosa ontem... jogou o Barbosa ontem jogou porque não tinha zagueiro.
Ele não ia pro jogo. Não ia pro jogo. Ele não ia pro jogo. Foi estomacal, não foi? Alguma coisa assim? Não foi. Ele Você sabe que o Barbosa tem uma... Não era um problema... O Barbosa dizem mais soluções do que problemas. E assim, mano, o drible de corpo que dá o Felipe Anderson, num cara do tamanho do Barbosa, não tem como recuperar. Que tamanho é o seu Barbosa, né? Segurar o cara. Vitor Lopes? Segura o tamanho do Barbosa é um negócio impressionante, Nossa senhora. Um dos maiores zagueiros que eu já vi. Parece que só perde pro Fabão, segundo as boas línguas. É que nem a defesa do Everton, Nossa, do Joaquim espetacular. Correa. É muito mais defesa do Everton acho. do que o jogador ter perdido o gol. E pra quem dizer que é, como é que é? Tiranossauro, o Everton, o Horácio. Exatamente. Quem? Defesa Everton. do Everton. O Everton não. O Everton goleiro. Porque aqui o Palmeiras ganha o jogo, mas o Botafogo produziu. O Botafogo não poderia ter Mas perdido e outra o jogo. coisa aqui. Pelo que ele jogou. Primeiro tempo. Alô, Pedro Certezas. Alô, Pedro Certezas. Olha Quem tem só. a ver o Pedro é Certeza verdade. agora? Virou tão normal que eu nem mandei mensagem pra ele. Acabou o Campeonato Brasileiro pro Botafogo, hein? Calma. A chance do Botafogo ser campeão brasileiro é 0! Calma, companheiro. Rosca! Mauro! Pelo amor de Ah, Deus, acredito Mauro! nisso. 29 pontos, Mauro! Vem cá, 14 pontos o Botafogo Não, tinha não, sobre não, o não, Palmeiras, Mauro, faltando Mauro, 11 esse rodadas exemplo e não vale. Aquilo ali é 23. que nem Esse eclipse exemplo não vale, Mauro. lunar. Mas Mauro, esse exemplo era não vale. matemática e na época faltava só um Mauro! rodada. Não. Mauro, você tem Ricardinho. 3 times aí que vão brigar pelo Não, título e sim. o Botafogo não Sim, tá nessa o briga. Palmeiras- Palmeiras e Você Cruzeiro. falou de crise lá, 3. quando a gente tava falando de Flamengo, possibilidade de crise. Ah. Se der ruim aí, Ah, Na quinta-feira, em Quito. aí também é ruim. estamos falando de outra crise? Outra crise. Fogão? Mas não Outra no- crise. Mas, não o no Fogão, Ancelotti, mas não. o Fogão escolheu isso, não é? Sim. Ele não quer jogar só 6 Perfeito. meses. Então, mas quando ele escolheu e deu certo, foi maravilhoso, sim. não foi? Não foi Pra uma mim, delícia? aquilo é tudo. ponto fora da curva. Então, A tendência... mas não foi gostosinho? Aquilo Outro ali é- ponto fora da é curva, isso. daí é a favor do Botafogo. Exatamente. Pra De mim, o mais 24. provável é não acontecer É de que o novo. Botafogo ainda óbvio. tem a Copa do Brasil, né? Que pra mim é até o grande favorito, tá? Mais que o Cruzeiro até. Mais que o Cruzeiro. Guardemos. Ah, não, mata-mata não tem isso. Mata-mata é brabo, né, velho? Mas tirou o tem um time Palmeiras. aí que eu acho que vai chegar na final. Aliás, outra coisa que eu quero falar. O problema do Palmeiras não é ter perdido pro Corinthians. Olha É. o Corinthians depois do que aconteceu e olha o Palmeiras. Mas Olha a são distância de diferentes. pontos que um tem do outro. não tem A nem distância comparação. na tabela hoje Do de Palmeiras e futuro Corinthians próximo, em pontos em médio prazo. é a distância dos clubes. Sim, sim, Enquanto perfeito. clube, isso. enquanto trabalho, enquanto gestão. Não, enquanto grana isso. no banco, Não tô né? falando Quantos de pontos tem o história. Flamengo? Eles se equiparam, são clubes gigantes, são rivais por conta disso. Mas a distância, o Palmeiras que tava querendo se 34. matar porque perdeu um mata-mata pro Corinthians, hoje tá vendo a diferença. A diferença é essa. E se os dois clubes continuarem do jeito que tá, essa diferença vai continuar por mais 50 anos. Então, se não houver Infelizmente uma pro Corinthians, intervenção, infelizmente o Vitor pro de Palmeiras. SAF ou de É um... isso, é isso. Mauro, 43. O Botafogo tem 29. Não, eu sei, ok. Acabou pro Botafogo. Não é que Botafogo acabou. não tem- acabou, O Flamengo acabou, tá brilhando, brasileiro o Palmeiras tá acabou, vivo. concordo, oxe, O Cruzeiro loucura. tá vivo. Jogo duríssimo hoje Eu contra sei, o Mauro, bom mas eu time tô do falando do Mirassol, Botafogo. O mas... Botafogo não vai tirar o Botafogo Flamengo não vai. É. Tem que tirar do Palmeiras, tem que tirar Não, do Flamengo do Cruzeiro e tem que também. tirar do Cruzeiro. E o Bahia apesar também, apesar também. que o Cruzeiro hoje tem um jogo chatíssimo. hein? Pô, claro. Eu só não vou porque é muito longe. Eu gostaria de ir. Aquele Botafogo que perdeu o título do Palmeiras, aquele Botafogo não tava jogando bem. Não. O Flamengo, o Palmeiras, quem tá na frente tá jogando Cruzeiro, bola. Cruzeiro, Não, Cruzeiro tem o O Cilado. Bahia. É, mano, tem que passar um monte de gente, mano. Bahia. Ó, daqui a pouco a gente Bahia, vai falar sobre Mirassol. o lance polêmico, Santos. se foi pênalti ou não, em cima do Joaquim Correa. Joaquim Correa na Pela chegada do do Giai. Caminho. Muito bom, Renato. Seguinte, ele senhores. Eu não sei... O que é pênalti? Pênalti, não sei o que é também. Faltou um Lzinho ali, o produção. faltou L. A produção vai... Olha, Penalti, faz o como- L agora sem nenhuma outra conotação. isso. Isso. Põe o L. Isso. É isso. Ó, senhores, juntei. o torcedor do Eu não Botafogo enxergo nada, reclamou mas essas coisas eu demais dessa... Foi no segundo tempo. Nossa. Finalzinho do Reclamou jogo. demais dessa entrada do Giai pra E cima com razão. do Joaquim É Correa. pênalti. Eu fiz o arquibancada com o Vitor Sérgio Rodrigues. Na hora a gente olhou e falou, opa, vai ser acionado o VAR, obviamente. Não, antes vocês falaram, opa, o juiz mandou. E aí o juiz mandou seguir. Cara, eu achei pênalti, assim, um pênalti bem claro. O Jair chega com uma força desproporcional, disputa de bola nenhuma aí. encosta Ele chuta. e até que Não se encosta, ele chuta. E ele né? chuta no momento embaixo. do que o Joaquim Foi Correa, inclusive, Pede percebe apoio. a chegada do Jai, ele dá um tapinha pra dentro com a bola pra tirar, e aí o Jai só vai na perna dele. Eu acho que foi pênalti, claro. Infantil. Vocês... E Foi pênalti. atropelamento. Pênalti, erro do apiteiro, erro gravíssimo Não, do Vareiro. Erro mais do VAR do que do do VAR. Do árbitro. Vareiro. O Não, árbitro mas o podia árbitro em campo também tem que marcar esse pênalti Não, aí, mano. não sei se dá pra Ele tem ver que estar de bem onde ele posicionado tava. aí, mano. Tem que estar bem aí tudo posicionado bem. aí. E aí é final E do aonde? jogo E outra também. coisa, onde tá a bandeira?
O Bandeira tá desse lado aí, não é tá? verdade. O Bandeira não tá de frente pra esse lance aí? verdade. O Bandeira tem que ajudar o Bandeira também. podia ter É dado verdade. uma soprada. Esse Agora é um cocôzão que a equipe toda participou. cocôzão. Todo mundo Agora, cagou hoje. junto. A Mas daí pergunta. os caras vão ficar só na sombra do VAR, né? Claro que vão. Você acha que o Mas o Bandeira VAR vai... intervencionista Mas tem- brasileiro mas mais teria ainda. que Mas o Bandeira poderia estar falando, vai olhar que Não, eu fiquei não, com a impressão. não, Não faz escândalo, mas fala aqui Não, no não, ponto. não faz escândalo. Inclusive, Não, pra isso é é VAR, pênalti. né? Ó, Pênalti, pra mim, foi pênalti, professor. aí. Agora uma perguntinha Braulio, foi aqui. pênalti. Aliás, Magno Navarro, teu último vídeo é brilhante. Ô, mais só uma uma vez. perguntinha Parabéns, assim. Magno Navarro. João Tex não reclamou? Ele deve ter algum lugar na França. Ah, tá sumido, né? Tá, Não, Igor. não O pode, Igor tá. ele não toma conta mais, né? Não, tome, não futebol toma. Do Botafogo. Não? Não, toma. Os Ok. caras estão falando, né? Não, sei lá. Então, ó, esse lance Pênalti. que foi polêmica, não tem nada de polêmica. Não, tá? foi pênalti. Foi pênalti, claro. 4 pessoas acharam que foi pênalti, claro. Então, Outra pergunta importante a se Pacificador. fazer. Abel falou sobre esse lance? Não. não sei se ele foi perguntado. Ok, muito Ele foi obrigado. perguntado? Não, mas muitas vezes, sem ser perguntado, ele fala da arbitragem. Ele foi perguntado. Ele- Eu tô pra ver ainda Tele Santana. um treinador como o Isso. Mano Menezes fez, tá? Mas ele não Mano chamou. Menezes pode ter 1 milhão de defeitos. Ele não falou contra o Ceará? Se calhar eles E é o que podem mais reclamar. reclama entre Se os calhar brasileiros. também, né? Se Pô, calhar. é expressão Esse aí- portuguesa, ué. esse- Não, ó, ele foi bem. Mano Menezes, Vasco e Grêmio. Ele fala pro quarto árbitro. Eles iam fazer o gol. Você parou o lance aí, você tá prejudicando os caras. É mesmo, Errado. isso Falou Não, no o campo. Mano reclama no quarto tanto árbitro. Falou. que ele até o reclama Diniz tá até- coberto de razão. Vocês Mas não é fazer tão o ruim, gol. estão roubando pra mim. Aqui, eu queria que eu falasse desse O lance Mano. aí. Mais um áudio, a gente chama o Brandão. 995-57-1013, vai. Fala aí, Azevedo. Boa tarde Boa. para vocês da Transamérica. A melhor resenha futebolística do Rio de Janeiro. Que é Chicão Botafoguense do Riachuelo. Parceiro, o que vocês acharam da atuação do Jefinho nesse último jogo aí? Eu gostei dele, cara. Mais participativo e menos firuleiro. Valeu, Chicão, um abraço. Entrou bem no jogo, cara. Entrou sim, a galera Movimentou gostou, bem. né? Foi bem, foram poucos minutos, mas entrou bem. Deixa eu aproveitar então, sabe, chamar aqui o Rodrigo Brandão pra falar do fogão do Chicão. Fala, Brandão. Muito bem, Azevedo, e a delegação do Botafogo viaja daqui a pouco, por volta das 3h30 da tarde, para o Equador, onde na quinta-feira encara a LDU, jogo de volta da fase oitavas de final da Libertadores. E existe uma expectativa muito grande para a gente saber a lista dos relacionados. A gente trouxe ontem dos vários desfalques que o time teve na partida contra o Palmeiras e dos que podem retornar. Dos 6 desfalques, existe um otimismo de que pelo menos 2 estejam relacionados. O zagueiro David Ricardo e o atacante Arthur Cabral. No entanto, a presença dele na lista de relacionados está condicionado a um teste que eles vão realizar no dia de hoje para saber se terão condições. Os jogadores devem desembarcar em Quito na noite de hoje e amanhã está programado um treino no CT do Independiente del Valle. Vai ser a última e única atividade lá no Equador. Isso tudo faz parte do planejamento traçado pela comissão técnica para se ambientar à altitude. No Papo 2 a gente deve ter alguma novidade dessa lista de relacionados e já ter uma noção da equipe que o David Ancelotti deve mandar a campo na quinta-feira. A gente lembra que o Botafogo precisa de apenas um empate para avançar de fase. Mudando de assunto, Zé, a gente volta a falar sobre a busca do Botafogo por um zagueiro. E a novela Alex Vinícius do Atlético Goianiense vai ganhando mais capítulos. Ontem, o presidente do Dragão, o Adson Batista, disse que as negociações não avançaram nos últimos dias. O Botafogo ofereceu 10 milhões de reais pelo zagueiro. O presidente do Atlético aceitou a proposta, no entanto, só quer receber o valor à vista. Já o Botafogo quer parcelar essa compra. Diante desse impasse, a negociação segue travada. Na semana passada a gente trouxe aqui que o Botafogo chegou a disponibilizar o departamento de scout do clube para encontrar um zagueiro que esteja no perfil do Atlético Goianiense, mas de nada disso vai adiantar se não houver um acordo entre as partes sobre a forma de pagamento. Enquanto isso, o Botafogo segue dependendo da recuperação dos zagueiros que estão lesionados. Bastos e Caio Pantaleão não voltam tão cedo. O David Ricardo, a gente está na expectativa, como eu disse, se ele não tiver condições de jogar, o Marçal vai ser mais uma vez improvisado ao lado do Alexander Barbosa na quinta-feira. Para encerrar, Zé, vamos repercutir um pouco mais a pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para os jogos pelas eliminatórias contra Chile e Bolívia. 3 jogadores do Botafogo estão na pré-lista dele: o Alex Telles e as 2 surpresas, o lateral direito Vitinho e o volante Danilo. A convocação final será na segunda-feira, mas só de estar na pré-lista é uma baita de uma motivação, principalmente para Vitinho e Danilo. E você, Azevedo, convocaria esses 3 jogadores do Botafogo para os jogos das eliminatórias?
Pois é, valeu o Rodrigo Brandão. Cara, Vitinho me surpreendeu bastante. Não, assim, tem jogado bem, mas me surpreende. E o Danilo acabou de voltar, né? Por isso que eu acho que a galera tá um pouco mais surpresa em relação à chamada dele. Mas pela qualidade, é até natural que seja lembrado. E o Alex Telles já vinha figurando nas pré-listas do Ancelotti, né? Aí eu não vejo nenhuma grande surpresa, não. Assim, pro Vitinho, eu acho que vale muito, assim, pra elevar a moral de um jogador que tem sido importante pro Botafogo no jogo contra a LDU semana passada aqui no Rio. Ele foi essencial. Na defesa, Azevedo, eu te desafio a achar um lateral que esteja performando melhor do que ele no futebol brasileiro. Na defesa, só que do meio pra frente aí surge uma dificuldade muito clara. Pois é, cara. Sobre os confrontos dos cariocas no meio da semana, não sei se você concorda comigo, o Botafogo tem a maior pedreira, não tem não? É uma pedreira... Porque a gente fala dessa questão de altitude, né, cara? E não que o time da LDU seja... Hoje o time tá até limitado pra caramba. Mas é um time tradicional. E organizado, né? O jogo da ida foi de um time organizado. Cara, assim, dá pra dizer... Eu não gosto de falar de placar injusto em futebol, então não vou falar que foi injusto. Mas se a LDU tivesse empatado o jogo aqui no Rio, não seria nenhum absurdo dentro do que foi a estratégia da equipe do Thiago Nunes. E na altitude é óbvio, né? Eles inserem mais força física, mais velocidade, não hesitam em chutar de longe, não hesitam em meter cruzamento na área, tudo isso nos causa uma certa preocupação. E ainda tem a questão dos desfalques, né? O Botafogo viaja bem desfalcado, com alguns jogadores de fora, outros são dúvida aí até a reta final dessa decisão se o Botafogo viaja ou não com esses atletas. Isso me preocupa, mas é isso, né, cara? É um jogo de Libertadores, é um jogo complexo, seria complicado com ou sem altitude. Importante é que o Botafogo abriu alguma vantagem aqui no Rio. Olha aqui, o Fernando Nascimento tá por aqui. Cara, essa pergunta não tem como a gente não fugir dela, tá? Ela vai acontecer mesmo. Boa tarde, Azevedo e Gabriel Farias. Na opinião de vocês, tem influência do técnico do Botafogo nessa pré-lista? Eu acho que não. Eu também acho que não, vou responder aqui. Tá? Eu acho que não tem. Mas é inegável que as pessoas façam essa associação. Vai acontecer, né? Não tiro a razão não, né? Eu até entendo por que as pessoas fazem essa conexão. Mas assim, estamos falando, né? O Carlo Ancelotti, no caso. É um cara extremamente vivido, né? Não acho que ele vai, né, misturar as coisas. O Pé. Boa tarde, Papum. Não sou torcedor do Botafogo, mas não acho coerente levar o Danilo e não o Marlon Freitas. Na minha opinião, ele vem mostrando o melhor desempenho em um tempo de amostragem maior. Danilo mal vem jogando, né? Mas a gente tem que parar também de achar, e já há muito tempo que isso mudou em relação à seleção, que vai convocar o cara que tá jogando muito. O técnico convoca. Óbvio, quem tá num bom momento, beleza, mas ele leva em consideração característica, como o cara se insere no estilo de jogo. Essa questão o cara que tá jogando melhor vai ser convocado, não necessariamente essa é a regra. Pois é. Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do Plantão Glorioso. Gente, tem muita gente querendo tumultuar o ambiente do Botafogo desnecessariamente. A situação contra a LDU já é complicada porque o jogo vai ser difícil. E aí o torcedor ainda fica caindo nessas propagandas enganosas, notícia requentada, troço velho, que não tem, é o que eu chamo de notícia imprestável, né? Aquela que já não presta mais para o que está rolando atualmente. Então, vou esclarecer aqui uma situação, antes de falar de vaga na Libertadores para o quinto colocado, que é o caso do Botafogo pode ser direta, vou falar também sobre retorno do Cuiabano, né? Eu acho que é um retorno que a gente espera bastante aqui, né? Então a gente vai falar sobre essas questões, mas antes eu preciso dizer para o torcedor do Botafogo, não caia nessas de simplesmente entrar no modo, tudo vai dar errado. Olha só, mais uma notícia, a situação tá complicada, tá? Galera, se você entrar nessa, você vai ver que a notícia é requentada. Se você entrar nesse modo loucura, você nem consegue acompanhar o jogo, você já infartou antes da quinta-feira, né? Eu vou esclarecer aqui alguns pontos, porque hoje o jornal O Globo trouxe, e alguns portais botafoguenses replicam isso, né? E aí causam mais desespero ainda no torcedor do Botafogo, né? Então o jornal O Globo trouxe que o Christopher Malone enviou uma carta para o João Paulo Lins, presidente do Botafogo Associativo, dizendo que não reconhece os 152 milhões que o Botafogo SAF cobra na justiça, né, da Eagle Football Holdings, denominada ali Eagle Bitco, ok? Só que a manchete é diferente
da carta. Não é que não reconheça o débito. Na carta, a gente vai ver que o Christopher Malone vai dizer o seguinte, que sobre a quantia exigida pela Botafogo SAF, ele se dirige ao Botafogo Associativo, tá? Ao João Paulo Lins. No processo tal, da terceira vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E esses valores ainda não foram encontrados pelo diretor executivo independente Christopher Malone. Ainda não foram encontrados, mas que há uma pesquisa profunda para entender se há um passivo oculto, se há uma pendência, ou seja, em nenhum momento a manchete traduz o que o texto fala. Ele não comprova que não existe. E aí a galera já entra numa pilha, e olha só, olha o problema, tá cobrando 152 milhões e não existem 52 milhões. Gente, essas dívidas são auditadas, isso foi mostrado em balanço, de uma forma meio superficial. Além disso, a carta da Eagle enviada ao João Paulo Lins Guimarães é do dia 5 de agosto, gente. Hoje é dia 19 de agosto. Na última sexta-feira, houve uma reunião em Nova York envolvendo Eagle, SAF Botafogo, Textor, Ares Management Corp. Esse documento, isso é anacrônico. Isso já está ultrapassado. Isso é coisa velha. É como se eu chegasse diante de uma situação que está tomando um rumo X, pegasse um troço Y e falasse, olha o que aconteceu aqui. Botafogo, Eagle, Botafogo SAF, Eagle, Ares, Textor, todos estão rumando para um acordo. E aí o Jornal Globo traz uma notícia que nem é mais notícia, porque é uma carta do dia 5 de agosto, trazendo questões que são imprestáveis. O John Textor informa lá, o Christopher Malone não representa a Eagle e nós pedimos aí o afastamento dele, que não sei o que, tal. Todas as decisões precisam passar pelo diretor independente, nomeado. E no final ainda tem lá a Eagle Bitco querendo atrair o Botafogo associativo, né, dizendo que está empenhada em encontrar sim esses passivos ocultos, essas dívidas que porventura não estejam ainda muito claras. Ou seja, uma assunção tácita de que existe a dívida. E querendo que o Botafogo associativo se junte a eles para que haja um investimento esportivo, que o sucesso esportivo continue, os aportes financeiros e tal, tentando atrair o associativo, que é a parcela que mantém o John Textor no poder do Botafogo. Mas isso, gente, é do dia 5 de agosto. 5 de agosto. E haveria uma reunião no dia 11 de agosto para discutir essa questão da deposição do John Textor e tal. Essa reunião do dia 11 de agosto nem aconteceu. Nem aconteceu. Então é uma informação totalmente imprestável, tendo em vista o rumo que a situação tomou na última sexta-feira. Tá certo? Então, torcedor do Botafogo, não compre esse barulho. É algo muito mais complexo do que a gente imagina. E não vai ser uma notinha no Jornal o Globo que vai esclarecer, tá? A gente tem que pensar no dia a dia do Botafogo e, é claro, focando agora na Libertadores da América. E aí a boa notícia é que o cuiabano, um jogador, esse sim, né? Se a notícia é imprestável, esse sim, totalmente útil, né? Esse presta em qualquer lugar, seja como ponta, seja como lateral. O cuiabano é um jogador importantíssimo para um jogo desse porte. Para um jogo desse porte contra um adversário como a LDU, porque é um jogador rápido, é um jogador forte, é um jogador que atrai marcação. E a gente vai precisar muito do cuiabano nesse jogo. Vimos como a entrada do Matheus Martins no lugar do Montoro mudou um pouquinho o panorama da partida. Com o cuiabano, que é um jogador mais eficaz, mesmo não sendo ponta, sendo lateral, já mostrou ser mais eficaz, um cara decisivo, um cara que participou, inclusive, diretamente dessa classificação do Botafogo na Libertadores com gol no final. Não é a primeira vez que o cuiabano salva o Botafogo, contra o Sport no Brasileirão também.
é um cara que não tem medo de decidir. É um cara que chuta. Pintou, ele chuta. Não tem medo de decidir. E tem estrela. Então a escalação, a provável, sendo relacionado para o jogo, né? A provável relação aí do cuiabano para essa partida já é algo que tira um peso, seria muito importante. Ter grande parte do elenco nesse jogo importantíssimo contra a LDU. Agora, falando em Libertadores, pensando no ano que vem, o Samir Chaud, presidente da CBF, está em conversas com a Conmebol para que, devido ao nosso calendário que foi afetado diretamente pelo Mundial de Clubes da FIFA, e principalmente os clubes brasileiros, né, que foram 4 clubes brasileiros, só 2 argentinos e um deles não está na Libertadores da América, não disputa nada, que é o Boca Juniors. O Samir Chaud está tentando negociar 5 vagas diretas para a Libertadores da América e uma vindo para a pré-Libertadores. Por quê? Porque aí pelo menos um clube só seria prejudicado em vez de 2. E o Samir Chaud usa um argumento que na pré-Libertadores fatalmente 2 clubes brasileiros acabam se enfrentando, né, numa fase final. E isso prejudicaria muito o nosso calendário, muito esse time que participaria da pré-Libertadores. Praticamente não teria pré-temporada, né? Então ele está tentando negociar aqui, já que são 4 vagas diretas e 2 para pré-Libertadores, em tese, né? Porque pode ter um brasileiro campeão da Libertadores, da Sul-Americana, em tese. O da Copa do Brasil estando entre os primeiros, aí liberando mais uma. Em tese, 4 diretas. Seriam, em tese, então, 5 diretas e só uma para pré-Libertadores. O Botafogo, nesse momento, ocupa a 5ª colocação. Se ninguém ganhasse nada, tal, ele poderia, também se não fosse campeão da Copa do Brasil, ele poderia estar direto na Libertadores. Essa é a negociação da CBF com a Conmebol. Vamos aguardar. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.